Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Esses dias Deus tem me levado a pensar, a refletir sobre as características que estão presentes no coração do homem quando ele perde o caminho de Deus, quando ele perde Deus de vista, quando ele passa a olhar para o seu coração e para as suas vontades, para os seus desejos, como sendo o centro de todas as coisas. Então, um dos textos que Deus tem falado ao meu coração está exatamente na carta de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, assim como nós cantamos agora, nós queremos nos derramar diante do Senhor, reconhecendo a Tua santidade, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo um Deus infinito, reconhecendo um Deus que é criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona conosco, que não nos deixa à mercê do nosso coração, nem das circunstâncias, mas que intervém na nossa história e, assim como lemos logo no início, determina a nossa história. Senhor, queremos nos derramar, nos render diante dos Teus pés, confessar quem o Senhor é e quem nós somos diante da Tua muita grandeza. Senhor, nós somos pó, nós somos limitados, nós somos pequenos, Pai. Então, nos leva a depender do Senhor, a confiar no Senhor e a viver de fato uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. No nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos conduza na exposição da Tua palavra, que seja a Tua voz a falar ao nosso coração, Pai, e seja o nosso coração como boa terra, que recebendo a semente da Tua palavra, faz com que ela brote, cresça, produza frutos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de tantas características que podem apontar, ou que podem mostrar o coração de alguém que perdeu o caminho, que perdeu Deus de vista, que perdeu de fato a santidade de Deus, aquilo que de fato enche o coração de Deus, a palavra de Deus deixando de ser regra de fé e prática, deixando de ser de fato aquela que dirige a nossa vida, aquela que alicerça a nossa fé. Pessoas que muitas vezes olham para a caminhada com Deus e percebem nela uma caminhada tão enfadonha, uma caminhada tão cansada. Afinal de contas, o tempo de Deus é tão diferente do meu tempo. A vontade de Deus muitas vezes é tão diferente daquilo que eu quero. Essa foi uma das coisas que Satanás falou para Eva lá no princípio, na criação. Deus havia criado todas as coisas, havia estabelecido o homem e a mulher num jardim, cheio de tantas coisas para se desfrutar, mas principalmente cheios da sua presença, sem qualquer espelho, sem qualquer nuvem que atrapalhasse a presença de Deus ou a percepção do caráter de Deus, de quem é Deus. Deus então se revelava e se manifestava a esse homem de forma plena e de forma constante, abundante. Mas esse homem, mesmo assim, resolveu dar ouvidos à voz da serpente. Resolveu duvidar do caráter e da bondade, da graça de um Deus que estava se relacionando e estava dando a sua palavra como, de fato, uma rocha na qual eles poderiam firmar os seus passos. Eles então são levados, e principalmente a mulher, levada pelo engano de Satanás,
preferindo então olhar para aquela árvore com outros olhos. Aquilo que antes era proibido passou então a ser desejado, e a soberba da vida, ou a tentativa de engrandecer o seu próprio coração, no tornar-se como Deus, encheu então o coração da mulher. Ela comeu do fruto, deu também ao seu marido, e este também comeu. E a partir daquele momento, nós todos morremos. Mas é interessante que algo que levou Eva a olhar para aquilo ali, Eva a contemplar aquilo ali, e agora está com o coração tão cheio de desejo de provar daquilo ali que era condenável diante de Deus ou por Deus, algo chamado soberba, algo chamado orgulho, mas principalmente um desejo tremendo de independência. Só que o ser humano ele foi criado para depender de Deus. Na estrutura ou no DNA do ser humano, Deus o formou para depender dele. Deus não criou Adão e a Eva para serem independentes, para serem autônomos, para serem pessoas, como o mundo fala, livres. Deus não criou assim. Deus criou o homem com a estrutura de dependência. O homem foi criado para a glória de Deus. E é a glória de Deus que de fato enche, que alimenta, que preenche todas as lacunas do coração do homem. Outro sentimento que se passou então no coração de Eva, ou que surgiu decorrente desse primeiro sentimento, foi a idolatria. Ao comerem do fruto, eles estavam determinando para si o seu desejo e o seu caminho. Eles estavam determinando uma caminhada não a partir de Deus, mas a parte de Deus, separados de Deus. Eles não queriam mais saber a opinião de Deus, eles não queriam mais saber a vontade de Deus. A presença de Deus não bastava ao seu coração, porque eles estavam cheios agora de um ídolo chamado eu, e eles viviam para adorar e para servir agora o seu próprio coração. Era aquilo que a vontade deles determinava, que agora os pés caminhavam para servir, as mãos agora serviam para alimentar esse ídolo maior do coração chamado eu. Não é à toa que nos nossos dias, tantas filosofias, tantas religiões, tantas seitas apontem exatamente como o homem sendo resposta para si mesmo. Olhe para dentro de si. Descubra o seu eu, o seu interior, e aí você vai descobrir de fato a razão, ou a causa, ou o porquê dos seus problemas, ou das coisas que você vive. Ou melhor, você vai descobrir também a verdadeira felicidade, quando você passar a se valorizar mais, quando você passar a olhar para dentro de você, e perceber que você merece uma caminhada muito melhor, do que essa vidinha medíocre que você tem. Meus irmãos, é exatamente isso que o mundanismo, que o hedonismo, que essas filosofias humanistas apontam para dentro de nós, como se em nós pudesse existir alguma coisa de boa. Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, Jeremias fala sobre o coração do homem. Ele fala que é maldito um homem que confia no outro homem, ou que faz do seu braço forte a sua razão de existência, ou que melhor confia no seu próprio coração, porque enganoso é o coração. É desesperadamente corrompido, é ligeiro e apressa-se para o mal. Alguns filósofos no passado, eles chegaram a dizer que o homem, ele é bom, e que a sociedade de fato é quem corrompia o homem. Rousseau afirma isso. Olha, o homem nasce bom, e ele é corrompido na sua caminhada social. No contato com outras pessoas, ele absorve as filosofias, os pensamentos, e ali ele se contamina. Só que é exatamente o contrário, irmãos. A sociedade é corrompida porque ela é fruto de corações corrompidos. Ela é fruto de uma caminhada minha, que influencia diretamente a caminhada social. Então não é a sociedade que corrompe, mas sou eu quem corrompo. É o meu coração. Somos nós, eu e você. E eu fico pensando então que essa caminhada idólatra, de satisfação do coração, de satisfação do eu, também ela penetra dentro da igreja, onde deveríamos estar tão conectados com Deus, onde nós deveríamos estar de fato vivendo uma vida plena, ou seja, tudo aquilo que era vivido antes por Adão e Eva, lá no Éden, antes da queda, deveria ser vivenciado por nós hoje. Deus deveria de fato ser o nosso primeiro pensamento, a razão da nossa existência.
Como foi falado por Daquinho, citando o Salmo 16, o nosso tesouro, o nosso bem maior. Deus deveria ser de fato isso, porque fomos reconectados com Ele. Porque de fato agora não existe mais qualquer barreira de separação, porque Cristo a destruiu. Então, Ele deveria ser para nós, não como ribeiros ilusórios, mas de fato como um manancial de águas vivas. Assim como Jesus aponta e afirma para aquela mulher, em João capítulo 4, lá no poço de Samaria, no poço de Jacó, quando ele afirma que aquele que beber da água que ele der, nunca jamais terá sede novamente. Ou seja, nós éramos para ser pessoas saciadas pela glória de Deus, pela presença de Deus. Tiago, quando ele escreve essa carta num contexto de perseguição. Logo após a perseguição que sobreveio a Estevão, a morte de Estevão, a igreja ela se dissipa, ela é afugentada dali de Jerusalém. Os apóstolos, boa parte deles permanecem lá, ou todos eles permanecem lá. Entretanto, muitos são dispersos. Eles se espalham. E eles estão num contexto de perseguição por conta dos judeus. Toda a estrutura de segurança que eles tinham, a pátria deles, a casa deles, a família deles, a estrutura de vida que eles tinham foi perdida. E eles agora estão talvez fugindo com literalmente a roupa do corpo. Talvez olhando para trás e chorando a perda de entes queridos, olhando para dentro da sua própria existência e dizendo assim: olha, o meu coração está quebrado, a minha vida está quebrada. E qualquer humanista nos dias de hoje então nos diria assim: então Tiago está sendo duro demais ao escrever essa carta, porque eles têm razão de sobra para estarem exatamente como eles estão, com uma vida quebrada. E agora talvez olhando para outras luzes que piscam e esquecendo do autor e consumador da sua fé. Então, o chamado de Tiago, principal nessa carta, é um chamado à integridade. É um chamado de fato a dizer assim: olha, se você crê nisso, viva segundo o que você crê. É tentar trazer para a vida aquilo que se professa com aquilo que se vive. Porque esse é um dos problemas grandes que nós vivemos, irmãos. A idolatria é tão grande no nosso coração, nós nos amamos tanto, que preferimos deixar de fato a vida de Deus, ou deixar de lado a vida de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para nós, e entendemos o que nós queremos como sendo melhor para a nossa vida. Aquilo que eu quero de fato é melhor, porque eu estou sentindo, porque eu estou vendo, porque eu estou vivendo. Essa idolatria, ela resulta em incredulidade. Incredulidade. Passamos a crer nas circunstâncias, passamos a crer nas perspectivas que as pessoas falam, passamos a crer naquilo que nós estamos vendo, e não cremos naquilo que Deus fala, porque Deus de fato não se tornou bom o suficiente para guardar o meu coração, para alimentar o meu coração, para encher o meu coração. Eu passo a duvidar de todas essas coisas e determino o meu caminho. Então, havia uma distância enorme entre aquilo que se professava, entre a fé que as pessoas diziam ter, com a sua vida. Tiago vai falar aqui de vários aspectos então. Ele vai falar de pessoas que faziam divisões entre pobres e ricos. Se uma pessoa era bem vestida e entrava na igreja, e chegava na reunião dos crentes, aquela pessoa era muito bem colocada, no melhor lugar, era dada a ela toda uma boa assistência. Entretanto, se alguém chegasse maltrapilho, chegasse ali com roupas que não eram tão boas para o padrão daqueles crentes, chegasse ali tão cheiroso como era o padrão daqueles crentes, ele era colocado em segundo plano, e de repente, se ele estivesse sentado em um bom lugar, ele era dito para ele assim: olha, saia daí, porque não é tão bom que você fique aí, vá para outro lugar, senta ali no chão, no cantinho, tem esse nobre que está chegando aqui, deixa ele sentar aqui. Mas pessoas que muitas vezes passavam por dificuldades, pessoas que estavam passando fome ou que estavam passando frio, Tiago vai dizer assim: olha, não adianta de nada você simplesmente dizer assim: olha, como é que você está? Você está bem? Aí o cara diz assim: não, cara, eu não estou tão bem não, mas já virou clichê isso aí. Você não quer saber de fato, nem eu quero saber de fato como é que as pessoas estão. Nós queremos simplesmente, de alguma forma, dizer assim: ó, bom dia. Mudamos o discurso e dizendo assim: ó, tudo bem?
Tiago disse, ou fala aqui na sua carta, que pessoas que agiam exatamente assim, quando os outros diziam, ou pareciam de fato ter fome, ou ter frio, ou alguma necessidade, e simplesmente diziam assim, Deus te abençoe, vou fazer uma oração aqui por você, vá em paz. Irmãos, que fé é essa tão desassociada de uma vida prática? Que profissão de fé é essa, que simplesmente é algo lógico, ou que é algo que a gente faz aqui no momento de batismo, ou é algo que a gente fala ou prega em momentos determinados, onde nós somos inquiridos, ou quando de repente estamos participando de algum ministério, mas que não tem nada a ver com a minha vida, quando eu estou fora desse ambiente eclesiástico. É muito fácil somar luz, é muito fácil ter esse luzeiro aceso aqui à tarde, ou nesse fim de tarde, crentes reunidos, professando a sua fé, buscando a Deus. Isso é relativamente fácil, irmãos. Mas difícil mesmo é estarmos no dia a dia, onde Deus nos tem plantado, e testemunharmos de fato daquilo que nós cremos, e sermos de fato pessoas íntegras. Parece que nós cremos, absorvemos aquele dualismo medieval, olha, sagrado e profano. Irmãos, não existe isso. A nossa vida é uma vida inteira, é uma vida completa, é uma vida íntegra. Não há como desassociar sagrado e profano. Não há como dizermos assim, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo. Irmãos, ou nós vivemos para Deus. Jesus certa vez disse, olha, quem comigo não ajunta o quê? Espalha. Quem não é por mim é o quê? É contra mim. Não há como nós fazermos essas sínteses. Olha, está aqui o que Deus fala, está aqui o que o mundo crê e prega. Vou tentar fazer um arrumadinho aqui. Cheguei a uma verdade agora. Fiz uma síntese entre as duas coisas. Não há, irmãos. Não há como vivermos uma vida assim. E aqui no capítulo 4, mais especificamente no texto que nós lemos, Tiago começa a chamar então a atenção daquela igreja a uma característica que, dentre tantas outras, como a língua também e tantos outros aspectos, estavam aqui presentes. Tiago chama agora a atenção ao fazer planos, ao traçar direções para a sua vida, sem de fato levar em conta, ou sem de fato considerar, ou sem de fato depender, como fruto de uma fé operosa em Deus. Perceba o que ele diz no versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Seja sincero, eu fiz um curso na época, muitos anos atrás, de administração de empresas. E já na época que eu fiz isso, há muito tempo atrás mesmo, quando a gente pensava nesses aspectos assim, a gente considerava uma pessoa, e hoje mais do que nunca essa palavra está na moda, como sendo pessoas empreendedoras. É ou não é? Gente que sonha. Se você já assistiu principalmente Pequenas Empresas, Grandes Negócios, você vai perceber isso aí. Se você lê revistas que falam sobre mercado, você vai perceber essas características em pessoas de sucesso nos nossos dias. Olha, fulano de tal tem sucesso porque ele não é um preguiçoso. Ele sonha, ele estabelece metas, ele estabelece alvos bem definidos, ele olha e sabe muito bem discernir o mercado, ele sabe muito bem discernir e ter estratégias assertivas de como conseguir aqueles objetivos que ele tanto almeja. Isso são pessoas empreendedoras nos nossos dias. São pessoas que são determinadas, são pessoas que são focadas, são pessoas que têm um coração mesmo envolvido com aquilo e faz e acontece e a coisa dá certo. Irmãos, Tiago está falando de gente assim naqueles dias. Provavelmente quando ele escreve isso aqui, ele está falando para um grupo de comerciantes. E eu penso que esse grupo, assim como eu cresci dentro de uma empresa, é um grupo que de fato tem que andar focado e percebendo o que o mercado está fazendo, aquilo que é tendência do mercado, o que é que as pessoas estão falando, como é que eu devo investir, como é que eu não devo investir, como é que eu devo traçar metas. A pessoa que vive dentro de uma empresa, que vive dentro do comércio, ele tem que estar muito sensível a perceber essas características do mercado. Ele tem que estar muito bem focado, porque se ele perde isso de vista, a concorrência devora ele. Eu lembro que certa vez fazendo uma pessoa entrevistando, na época o fundador da McDonald's, perguntou a ele, olha, se o seu concorrente estivesse afogando, o que é que você faz?
E a resposta dele foi: você conhece aquela mangueira que os bombeiros usam? Eu coloco na boca dele e abro com toda a pressão. Aquelas mangueiras que são usadas para apagar incêndio. Ou seja, as pessoas estão de olho nisso, e as pessoas são levadas ou são conduzidas por leis, entre aspas, de um mercado, onde elas são tidas como pessoas que vencem se elas tiverem ações assim. Porque se eu não terminar de matar o meu concorrente, um dia ele vai se levantar e vai me matar também. Então eu tenho que fazer por onde? Merecer aquilo que eu tenho, ou aquilo que eu quero. Tiago, então, olha para esse grupo específico, e ele percebe um grupo de empreendedores, de pessoas bem focadas. E deixa eu trazer uma coisa para você, relevante à criação dos nossos filhos. Infelizmente, irmãos, hoje, dentro das nossas igrejas, nós temos um coração exatamente assim, e nós criamos os nossos filhos exatamente dessa forma. Nós cremos tanto nisso, que isso se torna lema para a nossa vida. A prova mais concreta disso é como os nossos filhos, ou como conduzimos os nossos filhos a investirem o seu tempo. Eu conheço vários filhos que são proibidos pelos pais de participarem de ministério, que são proibidos pelos pais, principalmente em época de vestibular, de participarem de grupos pequenos, que são impedidos pelos pais de muitas vezes participarem de uma caminhada de discipulado, porque a alegação que os pais têm para essas proibições é: você tem que investir o seu tempo, igreja não vai pagar um dia o seu salário, as pessoas um dia vão decepcionar você, elas passarão da sua vida, e aí? Vai ficar a ver navios? Irmãos, nós temos 24 horas no nosso dia. Talvez o que a gente precise ensinar aos nossos filhos e precise ter na nossa vida é uma gerência íntegra dessas 24 horas. As nossas prioridades são tão invertidas que aquilo que deveria ser prioridade para nós e para os nossos filhos é colocado muitas vezes em nenhum plano, não é nem segundo plano, é nenhum plano. Nós fazemos com que eles abram mão, aí depois nos queixamos. Olha, mas meu filho agora só quer saber disso, meu filho agora está viciado nisso, meu filho agora está perdido não sei aonde. Mas por que não houve esse investimento, de fato, desde a infância, naquilo que é principal? Porque desde o começo não houve esse investimento na base, na criação dos filhos. Mais uma vez ontem, eu estava assistindo aquele filme Corajosos. Estava assistindo ontem com meu pai aquele filme, Deus me deu o privilégio disso. E a gente ficou refletindo ali agora. Ele como pai, na nossa criação, e eu como pai na criação dos meus filhos. Eu fiquei pensando, irmãos, assim, olha, Deus não vai cobrar de mim que um dia eu chegue no final da minha vida e diga assim: olha, eu fui tão bom na minha caminhada, fui tão empreendedor, eu fui tão sábio aos olhos desse mundo, que eu consegui deixar para os meus filhos uma poupança, investimentos, imóveis. Eu consegui deixar para eles uma perspectiva de sucesso, é só eles agora administrarem. Deus não vai cobrar isso de mim e de você. Mas Deus vai cobrar de nós o quanto dele nós demos aos nossos filhos. Deus vai cobrar de mim e de você o quanto dele nós fizemos conhecido aos nossos filhos. O quanto dele nós enchemos o coração dos nossos filhos. Mas não adianta a gente chegar com um discurso vazio dentro de casa. Não adianta a gente chegar em casa dizendo assim: agora faça, se a gente não tem compromisso nenhum. Não adianta a gente chegar e encher a cabeça deles agora de Bíblia, se a gente mesmo não tem compromisso com a palavra de Deus. Se a gente mesmo não tem compromisso com a caminhada de Deus aqui na terra. Irmãos, Deus nos chama a uma vida de integridade. E nessa matéria nós devemos ser empreendedores. Nessa matéria. O segundo aspecto que Tiago revela aqui na sua carta, versículo 14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Afinal de contas, o que é a sua vida? Você é apenas como uma neblina que aparece por um instante
e logo se dissipa. Essa semana, ou melhor, semana passada e também o início dessa semana, uma série de pessoas queridas nos deixaram. Sábado passado, estivemos no funeral de Evelyn. 20 anos de idade. Tantos sonhos, tanta coisa pela frente, tanta coisa a ser vivida, a ser sonhada. Investimento dos pais, namorado, sonhos do próprio coração. Ela faleceu. O Senhor tomou ela e levou para si. Pastor Pedrinho, tão querido nosso, homem de Deus, pai de família, a filhinha para completar 1 ano de idade, jovem, 38 anos de idade, tantos sonhos pela frente, tantas vidas a serem alcançadas. Deus o levou. Talvez você tenha pessoas na sua história tão próximas. Sabe, irmãos, e nesses momentos, quando eu olho para cenas assim, quando eu paro para refletir, eu digo assim, o que é a nossa vida? O que é a minha vida? Irmãos, o que Tiago está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, é: quem de nós pode dizer, hoje eu vou chegar em casa tranquilo, em paz? Ah, pastor, o senhor está sendo fatalista demais. Que coisa é essa? Olha, eu planejei, a gente vai sair daqui, vai jantar num local muito legal, com minha família. Ou então eu vou sair com os meus amigos, ainda vou pegar um cinema, sei lá o quê. Ou então, olha, vou sair com minha namorada, fazer aquele lanche. Né, Lilian? Olha, eu vou ter uma caminhada normal hoje, eu vou chegar em casa bem, na paz. Mas qual de nós pode determinar isso como sendo verdade absoluta para a nossa vida? Qual de nós, irmãos, pode dizer com certeza que vai sair daqui e vai chegar em casa? Eu creio que todos esses que faleceram essa semana, eles criam de fato no coração, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar para casa. Quem é que sai de casa dizendo assim, olha, hoje eu não volto mais para casa, vai acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho e eu vou morrer? Quem é que sai de casa assim, irmãos? Nós saímos e como pais, nós beijamos os nossos filhos e dizemos assim, olha, daqui a pouco papai volta. Mas há tantas coisas que podem acontecer e que só revelam para mim e para você que a nossa vida é de fato uma neblina. Ela é passageira, ela é frágil. Irmãos, a nossa vida, como diz um autor, como diz, eu estava lendo um livro de John Stott, ela diz assim, ela é um momento entre 2 estágios de nudez, como diz Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ela é um breve estado entre esses 2 momentos. Mas nós temos um sentido dentro do nosso coração corrompido, que parece que aponta para essa existência aqui como se ela fosse eterna. Nós vivemos os nossos dias e estabelecemos a nossa caminhada como se a vida ela fosse um fim em si mesmo aqui nesse momento. Eu lembro daqueles heróis da fé citados lá em Hebreus capítulo 11. Se você prestar atenção na leitura daquele texto, você vai ver pausas feitas pelo autor para dizer, para revelar para mim e para você que a caminhada daqueles homens e mulheres não era uma caminhada existencial terrena, mas eles focavam numa cidade que tem fundamentos celestiais, eles esperavam a visitação, a vinda do Senhor. Se nós olharmos para a caminhada da igreja primitiva, logo no seu nascedouro, nós vamos ver a expectativa que eles tinham da vinda imediata de Jesus, da segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo vai falar isso muitas vezes. Essa era a expectativa do coração daqueles homens e mulheres. Eles viviam aqui como que por um breve momento, e a vida aqui para eles tinha um único sentido: glorificar a Deus e fazer a sua glória conhecida na terra. Essa era a missão, esse era o alvo, esse era o foco dessas pessoas. Mas sabe, irmãos, nós vivemos a nossa vida aqui, e a idolatria e o egoísmo do nosso coração, ela é desvendada, é revelada para mim e para você, nas 24 horas do nosso dia.
em como está organizada a nossa agenda, nas nossas prioridades, nos nossos alvos, nas nossas metas, no nosso foco, na nossa dinâmica de vida. Aí está revelada a nossa idolatria, está revelado quem é o nosso Deus. Porque muito o que nós lembramos de Deus é: Deus, está aqui a minha vontade, está preenchida aqui, agora assina, dizendo que isso aqui também é tua vontade. Muito que nós dizemos a Deus tem muito mais a ver conosco do que de fato com Ele. Tem muito mais a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que eu entendo que é bom para mim, com aquilo que eu entendo que vai me dar algum prazer ou satisfação, e não com o que de fato Deus quer, e não com o que é vontade de Deus. O que é a sua vida? E aí Tiago vai dizer, em vez disso, versículo 15, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu gosto do que ele coloca aqui, e eu acho tremenda a operação do Espírito Santo no coração dos homens. Porque ele coloca exatamente em graus daquilo que é mais importante. Ele pergunta assim, olha, ele coloca: não só viveremos. Ele coloca a vida, e de fato é assim, como anterior àquilo que você vai fazer. Afinal de contas, depois que o corpo está ali estendido, ele não faz mais nada. Por mais que ele goste de algumas coisas, ou gostasse de algumas coisas, ele não vai mais responder nenhum estímulo. Então, a vida, a própria existência depende de Deus. O fato de nós respirarmos, o fato de nós estarmos aqui, depende de Deus. E o que nos traz aqui uma verdade tremenda: se a vida depende de Deus, e se nós temos esse entendimento, nós deveríamos vivê-la para a glória de Deus, e não para a glória do meu coração. Nós deveríamos vivê-la para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Nós deveríamos vivê-la numa perspectiva onde Deus se torna então o autor e aquele que satisfaz o meu coração, aquele que de fato enche o meu coração, aquele que é a razão dessa vida que Ele me dá para viver. Porque, meus irmãos, se nós estamos aqui, se Deus nos tem conservado com vida, é porque Ele nos quer dar a conhecer mais dEle, é porque Ele também quer nos usar para fazer o Seu nome conhecido. Essa é a razão. Deus não nos estabelece aqui nesse mundo como se nós fôssemos desse mundo e para esse mundo. Certa vez Jesus orando, João capítulo 17, a oração sacerdotal, ele diz assim: olha, eu não rogo para que o Pai não os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. E mais da frente ele vai dizer: olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos daqui. Se de fato um dia conhecemos a Cristo, se de fato somos eleitos de Deus, se de fato amamos a Deus, irmãos, nós não somos daqui, ainda que por breve tempo estejamos aqui. O anelo da nossa vida, o anseio do nosso coração deve ser de fato o Senhor. Nós cantamos isso aqui nessa noite. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha própria vida. Isso de fato é verdade. Porque se isso for verdade, a sua agenda, a sua vida vai atestar isso como sendo verdade. Esse é um momento sério de nós avaliarmos a nossa vida, irmãos. É um momento sério de pararmos e dizermos assim: Deus, tantas vezes eu tenho cantado, eu tenho falado, eu tenho vivido, e minha vida não é íntegra. É como se fosse apenas um teatro, ou momentos em que eu enceno uma verdade que eu digo crer, mas que 90% do seu tempo, que na maioria esmagadora dos seus minutos, do seu tempo, eu a vivo como se eu me quero mais do que o ouro, eu me quero mais do que os tesouros, eu quero para mim. Então venha ouro, venha tesouro, venha tudo, e venha Deus também como peça acessória. Porque é bom de vez em quando buscar a Deus, é bom fazer parte de um clube social chamado igreja. Então, deixa Deus vir como peça acessória, mas viver para a glória dEle,
viver para buscá-lo, viver para fazê-lo conhecido, ter compromisso com aquilo que ele tem compromisso, é pesado demais para mim. Deixe isso aí para um grupo seleto de pessoas, mas para mim... Tiago escreve essa carta para a igreja, e não para um grupo seleto de pessoas. Como se pudesse existir classes dentro da igreja. Não existe classes dentro da igreja. Existe igreja, onde o cabeça é o Senhor Jesus. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Empreendimentos como fruto agora da vida com Deus. Versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Essa é a hora daquela avaliação séria. Essa é a hora de fato colocarmos a nossa vida na balança. De orarmos como Davi orou no Salmo 139. Há um Senhor que sonda e que conhece o nosso coração. Conhece muito bem o que motiva o nosso coração a sentar ou a levantar. Essa é a hora de dizermos a Deus: Senhor, o meu coração está de fato cheio dessas arrogantes pretensões, de uma fé em mim mesmo, que aponta para esse mundo, que aponta para aquilo que eu quero, para a satisfação dos meus desejos, em coisas ou pessoas. Não importa onde eu chegue, contanto que eu chegue, seja feliz onde eu chegar, humanamente falando. Não importa aquilo que Deus estabelece. Olha, eu não vou muito com a cara de fulano nem de cicraninho, então, contanto que seja feita a minha vontade, fulaninho e cicraninho podem sair dali. Irmãos, o que é a nossa vida? Será que ela tem sido vivida nessa perspectiva carnal? E como o Tiago vai descrever aqui, maligna ou diabólica? Será que as nossas crenças estão firmadas exatamente em aspectos transitórios, mundanos? Será que a forma como nós andamos é exatamente essa, irmãos? O resultado disso que Tiago fala aqui é que quem sabe que deve viver para a glória de Deus, quem sabe que deve amar a Deus, quem sabe que deve ter todos os seus empreendimentos voltados para aquilo que é interesse de Deus e não vive dessa forma, está vivendo em pecado, vive pecando. E se você voltar os olhos para o capítulo 1 ainda, o versículo 15 diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí está a resposta para a frieza do coração. Por que é que eu não tenho expectativa por Deus? Por que é que meu coração, meus olhos não ardem quando eu leio a palavra de Deus, de paixão por Deus? Por que é que não há dedicação na oração? Por que é que não há dedicação nos ministérios? Por que é que há tanta guerra de interesses, guerra de poder dentro de ministérios, dentro de igrejas? Por que é que há tanta fofoca, tanto disse-me-disse, tanta batalha? Fruto do pecado, irmãos. O pecado gera morte. Quando os avivalistas oravam por avivamento, eles percebiam essas crises entranhadas dentro da igreja. Pessoas talvez cheias de teologia na mente, que sabiam muito bem a liturgia que queriam no culto, que sabiam muito bem a forma como deveria se proceder no culto, que sabiam muito bem o que é predestinação, o que é livre-arbítrio, o que é isso, o que é aquilo, dentro da sua mente. Tudo aquilo muito bem estabelecido e firmado lá, mas que não praticavam isso de fato, que não amavam a Deus, não amavam os irmãos, não consideravam o outro como sendo superior a si mesmo, não buscavam a paz, antes buscavam os seus próprios interesses, mesquinhos e diabólicos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, e que Deus tenha misericórdia da sua vida também.
Mas que essa misericórdia de Deus nos leve a conhecê-lo, nos leve de fato a amá-lo e a dedicar todo o nosso coração a Ele, para Ele, somente isso. Que tenhamos de fato Deus como nosso bem maior, como nosso tesouro. Que não sejam as bênçãos, mas que seja Deus. Que não seja aquilo que eu acho que é bom para mim, mas aquilo que Deus diz que é bom para mim. Que não seja aquilo que eu quero, mas que seja aquilo que Deus quer. Dá para ter uma caminhada assim? Dá para viver uma vida nessa perspectiva? Irmãos, dá. Porque se Tiago está escrevendo sobre isso para aquela igreja, o Espírito está inspirando o coração dele a escrever essas coisas. E uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz, que serve para mim e para você nesses dias, é porque Deus diz para mim e para você, dá sim para viver assim. Dá sim para viver para a glória dEle e ter uma vida que honra Ele de forma íntegra, aliando aquilo que eu creio com a minha vida, aquilo que está na minha mente, fazendo descer para o meu coração de fato, e expressando isso agora na minha vida relacional, com as pessoas, com esse mundo, com a minha família, com Deus. Dá sim, irmãos. Dá sim. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E porque essa é a palavra de Deus para mim e para você aqui nessa tarde. Vamos orar, irmãos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Será que dá para levantar esse questionamento hoje para o coração? Sabe, talvez Deus tenha ou esteja dizendo para você esperar. Mas você olha as circunstâncias ao seu redor e é tão difícil esperar. E você tem tantas justificativas humanas no seu coração. Para dizer assim, olha, o bonde está andando, está todo mundo andando, está todo mundo fazendo e acontecendo e você ficando no tempo. Mas se Deus quer que você espere, a vontade dEle é boa, agradável e é perfeita para a sua vida. Ele é melhor do que qualquer outra pessoa ou do que qualquer outra coisa. Talvez você olhe hoje para a sua existência e você diga assim, olha, mas eu preciso tanto ter mais recursos para abençoar a minha casa. Parece que aquele emprego não vem, aquela porta não abre. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, não tente dar jeitinhos ou traçar caminhos paralelos, porque isso é oposição e é rebeldia contra Deus. Mas se você crê num Deus que abre portas e fecha portas, então creia que no momento certo, a porta que Ele tem para você, ela será aberta. Olha, se você está namorando, se você é noivo, e você olha para as pressões e diz assim, olha, está tão difícil. A vontade que vem no meu coração é da gente se relacionar sexualmente. Meus hormônios estão à flor da pele. Deixa eu dizer uma coisa para você, a graça de Deus basta a você. Não tente cavar cisternas que não retêm água. Porque no final de todas essas coisas, o que vai restar para você são marcas profundas no seu coração, por não esperar, por não crer na vontade de Deus. Talvez nessa tarde aqui você esteja tão cansado de lutar. Talvez dentro da sua casa, o seu marido, seu filho, a sua esposa, talvez os seus pais não conheçam a Deus ou estejam tão distantes de Deus. E você olha para tudo isso e diz assim, meu Deus,
Meu Deus, salva, salva. E o tempo passa, e parece que as suas orações, elas não são ouvidas por Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todas as nossas orações Deus tem guardado como numa taça de incenso. Que no seu tempo Deus responderá às nossas orações. Tiago fala de orações que são feitas muitas vezes para deleites ou para satisfações carnais. E ele diz que a gente ora e Deus não responde porque essa não é a vontade de Deus. Mas quando nós estamos ligados em Cristo, entranhados em Cristo, a promessa de Cristo é: vocês vão pedir, o meu Pai vai responder. Não por causa de vocês, mas porque vocês estão tão conectados a mim que vocês conhecem a minha vontade e vocês agora oram segundo a minha vontade. Aqueles que são pais, que estão aqui ou que estão nos assistindo, vivam e ensinem os seus filhos o caminho do Senhor, a amar ao Senhor. Não ensinem ou não estabeleçam para os seus filhos um coração mundano e corrompido, mas de fato se coloquem diante de Deus como líderes, como sacerdotes, como pais que vocês são, para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, para honrar a Deus na criação dos seus filhos, para que eles cresçam, adolescentes, jovens, sejam um dia adultos, casais, e cheguem na velhice e afirmem como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, vivendo e honrando aquele que de fato merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, que possamos viver uma vida de fato para a glória de Deus. Senhor, toma o nosso coração e nos vença, Pai. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe, fazendo com que o Teu rosto resplandeça sobre nós, para que a terra conheça o Senhor, Pai. Para que o nosso coração de tão cheio não possa se conter e a boca comece a falar, colocar para fora um Deus tremendo e maravilhoso que enche o nosso coração. Senhor, que vivamos de fato para a glória do Senhor. Que de fato, Senhor, possamos estar pensando e desejando a Tua vontade, se o Senhor quiser, e não segundo o querer do nosso coração. Senhor, ainda que seja aparentemente ilícito, Senhor, nós queremos a Tua vontade e não a nossa. Porque, Senhor, os nossos prazeres, as nossas vontades, que tantas vezes buscamos satisfazer em coisas ou pessoas, nós chegamos a uma conclusão no final das contas, Deus, que o vazio permanece o mesmo, que a insatisfação ainda é maior, e que agora, amarrado a isso, tem desilusões, tem ressentimentos, tem tantas mazelas, Pai, que vem junto com o buscar satisfazer o coração em coisas que não são o Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor encha, satisfaça o nosso coração com o Senhor. A tal ponto, Pai, que vivamos uma vida que de fato consideramos o Senhor como nosso bem maior, que de fato considera o Senhor como o principal, e a Tua opinião para nós de fato importa. Deus, no nome de Jesus, nos abençoa para a glória do Teu nome, Pai. Nós assim oramos. Amém.